Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, irmão, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a você e toda a equipe. Obrigado. E estamos hoje com um tema muito importante, que é a esquizofrenia à luz da espiritualidade. Então, irmão, eu fiz aqui uma pesquisa e sabemos que a esquizofrenia, ela afeta a capacidade da pessoa de pensar, de sentir, de se comportar com clareza, tendo como consequências alucinações, certas pessoas têm alucinações, delírios, né? Então, com base nessa informação da esquizofrenia, temos uma pergunta muito interessante. A esquizofrenia, ela é adquirida por certos comportamentos durante a reencarnação? Por exemplo, as pessoas que sentem muita raiva ou ansiedade, né, esses movimentos que as pessoas, né, têm durante a sua vida, ou já possuímos um tipo de gene, ela vem surgindo paulatinamente para que aconteça a esquizofrenia. Tudo o que nós falamos, né, que é uma realidade, que não tem condição de você pensar diferente e mudar, que todo efeito tem uma causa anterior. Então, nesse processo reencarnatório, há toda uma programação, a gente já falou disso aqui algumas vezes, em alguns vídeos, está tudo dentro desse pacote de informação que nós carregamos nos arquivos que estão em nosso inconsciente. São, na realidade, oportunidades de reparações. E aí vem, no processo carnal, essas marcas, desde o período de gestação, aí vem no período da infância, aquilo já existe ali, inclusive até algumas deformações no próprio cérebro, porque essa causa anterior vai, né, entre aspas, nos obrigar a viver a experiência de reparação. Então, assim como tantas outras doenças, a esquizofrenia é também um resgate Um resgate do justo, espírito, né? justo. Irmão, eu já vi casos de, como você falou aí, né, que pode despertar em crianças. E como que é para a família? Porque nem todo mundo tem o conhecimento, né, de que a esquizofrenia, ela não só é uma doença física, mas ela também tem ligação com a questão espiritual. Como que uma família que não tem esse conhecimento espiritual pode estar ajudando, seja uma criança, seja um adulto, enfim, de que forma que a gente pode lidar? Porque às vezes a gente tem até pessoas próximas da gente e que a gente nem sabe, né? Vê alguns sinais assim, mas a gente não sabe porque não levou nenhum médico para ter uma comprovação científica realmente daquele diagnóstico, enfim. A esquizofrenia, ela não é uma doença física. Por consequência, ela passa a ser uma doença física também, mas é uma doença mental. Então, a doença que estava as impressões no espírito, No né, espírito. que vai lesar o corpo físico também. Então, por exemplo, você sempre fala dos três corpos: mental, emocional e físico. Então, a esquizofrenia, ela primeiro se manifesta no corpo mental, para depois vir a manifestação no corpo físico. Isso, é por consequência no físico. Então, é muito difícil mesmo a família entender, porque tem um aspecto também mediúnico em torno disso, né? E as religiões, com os tabus e tudo isso, é difícil a família identificar e até mesmo aceitar a questão da esquizofrenia, não é? E também de uma suposta presença mais ostensiva mediúnica. É muito difícil, mas precisa também de ajudas profissionais e ajuda também no campo espiritual. Quando essa pessoa, quando era viva, tinha esses transtornos, né, de esquizofrenia. Quando ela desencarna, ela continua com essas sequelas já no campo do cérebro perispiritual, irmão? Ou ali já finda naquele momento que ele desencarnou? A esquizofrenia, pela ciência humana, né, fisicamente estudado, e a região cerebral é comprometida. Nós falamos das questões neurais. A estrutura física do cérebro, ela tem um diferencial. E, com o passar do tempo, isso vai também se agravando. Vai limitando também, não é? Vai dificultando mais ainda a ação do próprio espírito sobre o cérebro. Então fica muito difícil ele reverter esse processo em uma encarnação. Principalmente, como você disse aí, não há um entendimento da família que tem que fazer os dois tratamentos. Para que quando ele desencarna dando aquele suspiro de alívio e não um suspiro de, como você disse, de raiva, de ódio, de tudo isso. Por mais que tenham trabalhado essa questão da inclusão, existe uma certa exclusão até pela família dos indivíduos que têm essa patologia, não é? Porque é difícil lidar com esses doentes
porque tem uma variação muito grande de humor, muitas atitudes até um pouco violentas às vezes, né? É muito difícil para a família, para quem está cuidando dessas pessoas. Só para a gente entender, após o desencarne dessa pessoa que tem esses transtornos esquizofrênico, pode acontecer o cérebro perispiritual dessa pessoa que desencarnou também ter sequelas e recorrer na Levar essa próxima... deformidade. Isso. E né, levar uma nova reencarnação também com esses distúrbios. Isso vai depender muito do indivíduo, né? Certo. Porque toda reencarnação é um desafio. Então, se o indivíduo não entende aquilo, como estamos falando aí, dele ter uma aceitação e as pessoas que estão em volta dele ajudar ele a passar por essa aprovação, né, entendendo o lado físico, mas sobretudo o lado espiritual, ele sai bem na encarnação e não leva essas marcas para uma outra encarnação. Okay. Mas se ele é abandonado e se revolta, só tende a agravar mais. Ele chega com uma lesão pequena e em outra encarnação ele pode até ter uma lesão maior. É o seguinte, quando você tem um problema digestivo, né, você vai pensar o que eu comi ou o que eu deixei de comer, não é isso? Por quê? O efeito está ali, você está sentindo, mas tem uma causa, o que eu comi. E o espírito também. O efeito, ela tem uma causa anterior. Pode ser de minutos ou pode ser de séculos, ali dentro da consciência do indivíduo. Não tem, vamos dizer assim, uma regra para dizer assim, olha, você causou uma lesão na sua mente e aqui, daqui um dia, ou daqui um ano, daqui um século, você vai ter que reparar isso. Não, cada um, dentro do seu momento, ele mesmo vai exigir essa reparação, porque senão ele não ultrapassa aquele limite no processo da sua evolução. Não esquecendo, né, de divulgar o nosso canal, né, Ser Além, para que todos possam ter a oportunidade, né, de estudar, de transmitir o conhecimento, também se inscrever no canal, é muito importante. Agora, irmão, temos uma pergunta que é muito, muito importante no que tange a questão dos medicamentos. Pode, em certos casos, esses medicamentos piorar a situação como uma possível dependência desse medicamento durante toda aquela reencarnação? Novamente, nós vamos falar, cada caso é um caso. A questão do espírito, a questão do comprometimento, as questões orgânicas, é uma série de coisas que, por exemplo, dá um medicamento para um indivíduo que dá certo, ele consegue manter o equilíbrio. E pode dar para outro e não funcionar. Justo. Nas questões orgânicas e também na pressão da mente. Em um momento, a terapêutica alopática é necessário. O que não deve perdurar, que pode, duas coisas, pode piorar a questão orgânica e também piorar a situação do indivíduo, porque quando você toma os remédios e se torna dependente deles, você também não está sozinho. Os seres que estão doentes estão ali, lado a lado também, que muito mais do que a doença da esquizofrenia, nós sabemos que o processo de influência espiritual é muito acirrada em todos. No esquizofrênico ainda maior ainda, porque a esquizofrenia é um sinal de que tem um comprometimento muito grande do passado. Não é simples um comprometimento assim de, vamos dizer, de um teor que possa ser traduzido em doenças orgânicas. Então, as doenças mentais são para espíritos que têm um compromisso com o passado, não é? Muito trágico, muito de situações difíceis até de analisar e de falar. Então, pergunta, vamos pensar o seguinte, existem alguns casos ou sinais, na verdade, existem sinais que a pessoa pode dar para que quem convive com ela consiga identificar que pode ser um caso de esquizofrenia ou só realmente em casos extremos, que aí já leva para o hospital ou já leva para um psiquiatra, enfim. Porque será que se essas pessoas que já vêm com esse resgate, como você disse, que é de compromissos mesmo do passado, se elas tivessem um apoio logo no início, seria um pouco mais leve essa missão? Ou não vai interferir se ela vai ter um cuidado bem no início da manifestação da esquizofrenia? Sim, quanto mais cedo a família começar a entender isso e buscar ajuda, tratar o indivíduo mesmo, ainda criança, com o que precisa ser tratado, né, com atenção, buscar entender as manifestações dessa esquizofrenia, que vem acompanhado também da mediunidade, como nós estamos falando, né, ajuda muito.
A estatística mostra que, em muitos casos, a esquizofrenia ela surge no final da adolescência e no início da fase adulta, não rejeitando certos casos na infância, como já existe, tá? Mas em termos percentuais é bem menor do que no final da juventude. Que hoje tem um certo diagnóstico, tem especialistas que começam a dar o diagnóstico, certas famílias já procuram esses profissionais, como o senhor colocou, né? Também o amparo espiritual, porque se a gente for pelo viés da pergunta anterior e a gente entrar só nos medicamentos, né, vai ter uma dependência que depois você, com certeza, não vai melhorar, porque ali é um paliativo, quando houver o desencarne, situações novas, né? Me corrija, irmão. De pode revolta, surgir. uma série de coisas. Então, faz sentido isso, irmão? O que eu acabei de falar, da questão Porque a doença não é que ela não existe, ela existe desde a infância, em um grau pequeno, só que ela apresenta, né, no andar da vida, quando sai da infância, vai para a adolescência e para a idade adulta. Porque o indivíduo ele vai começando a exigir dele mais um raciocínio lógico. E a criança fica mais nessa questão, né, de não se cobrar muito. Então, o adolescente ele já cobra, porque ele está vendo que está diferente dos outros. Ele percebe, ele não consegue absorver na escola, não consegue ter amigos, né, vamos dizer assim, ele não consegue se colocar dentro da sociedade como os outros. Isso vai fazendo agravar mais na adolescência e na idade adulta. Porque na idade adulta ele já ganhou a força instintiva, a própria força do corpo para expressar os seus sentimentos, as suas sensações na força bruta. Tá entendendo? Entendi, irmão. Bom, chegamos aqui mais término do nosso estudo, digamos assim, do nosso bate-papo, irmão, né? E também agradecemos a todos. Obrigado, irmão, pela presença. Também agradeço e deixar essa mensagem, né, de alerta para vocês, que quando temos um indivíduo dentro da família, é porque a família toda está também comprometida. Não devemos esquecer disso. Vamos nos livrar dele, aí é problema. Porque a doença é de todos. Tá dentro da família, tem que buscar cuidar, buscar, não vamos dizer assim, apoiar uns aos outros para ajudar no cumprimento da tarefa de recuperação daquele espírito, senão todos se comprometem também. Obrigado a todos.